Olá, meu povo! Nossa, olha esse solão aqui na minha cara, na minha face, no meu rosto. Já vou começar essa live aqui com óculos, né? Porque senão não enxergo nada. Olá, gurias! Boa tarde! Boa tarde, meu Brasil brasileiro! Boa tarde, povo todo desse país, dessa nação, né? Essa mulherada aí. Gurias, já vão entrando, já vão falando o nome de vocês e da onde vocês são. Quero muito poder, adoro, me sinto o Silvio Santos dando oi para cidades, para as caravanas, da onde vocês vieram, né? Adoro, né? Ouvir aí da onde vocês são, né? Então, oi, Leti! Minha mana! Beijo pra ti, né? Então, vamos lá. Jacareí, né? Ubatuba, São Paulo, Pouso Alegre, né? Carla de Santos, Manaus, beijo, tia. Santa Catarina, né? Aí nós temos a Cláudia de Labriola de São Paulo, Campos do Goiatás, a Jana, Tamiz de Passos, Minas Gerais, Jaguará do Sul, a Jane, né? Elizabeth Sena, ai, tô me sentindo agora, né? Elizabeth Sena vendo uma live minha. Grace, já chegou a Grace em Caxias? Mas olha, aí a Silvana do Rio de Janeiro, Pernambuco, né? Brasília, né? Nazaro no Goiás, Passos, Minas Gerais, né? Ai, gurias, adoro ler a parte de onde vocês são. Olha aí, ó, Danilo de São Paulo, é nóis, sexta, né? Sacramento, onde é que fica Sacramento, minha gente? Guaratinguetá, São Paulo, Valença, no Rio de Janeiro. Gente, quanto lugar diferente, né? Carlene no Rio de Janeiro. Nossa, já estamos aí com 234 pessoas. Amsterdã, mentira! Ai, mentira! Gurias, vou aprender a falar inglês. Vou aprender a falar vários idiomas. Xangri-Lá, no Rio Grande do Sul, Novo Hamburgo, né? Rio do Sul, Santa Catarina, Hortolândia, Ponta Porã, Tietê. Quando você vem pro Rio de Janeiro, sabe um lugar onde eu não tenho gente desenvolvendo a minha área nacional? É nesse Rio de Janeiro. E eu louco pra botar uma biquina e ir pra praia no Rio de Janeiro. Não tem. O povo não vai, né? Não tem uma área crescendo aí no Rio de Janeiro. Então tá aí, ó. Preciso já ter gente no Rio de Janeiro pra dar umas visitadas aí. Floripa, né? Olha, gente, a Alien aqui me escreveu que eu tô diferente, eu pareço mais magra, eu tô de preto. Né? Boa noite, então, pro pessoal de Minas, de Macaé, no Rio, Jundiaí, São Paulo. Boa noite, gurias, bem-vindas aí, as quase 300 pessoas já na nossa live. Hoje, então, eu escolhi um tema um pouquinho diferente. Eu já quero começar falando pra vocês que a live que eu fiz essa semana foi segunda, terça, não lembro, tá? Mas a live que eu fiz essa semana, vocês não têm noção, tá? Vocês não têm noção que simplesmente, assim, ó, minha caixa de direct, de inbox bombou, estourou, uma galera me pedindo muita dica, né? Dica aí de como trabalhar o seu relacionamento com a sua família, com a rotina diária, né? Gurias, olha só, nosso retorno de vocês foi incrível, incrível mesmo, né? Então quero agradecer aí todas vocês que me escreveram, eu tô tentando ao máximo responder. E até a Karen, que trabalha comigo, né, já começou a alinhar aí algumas mensagens para anotar todos os pontos que vocês pediram, dicas, né, de como a gente pode fazer essa parte aí de organização de vida pessoal, profissional e vida de mãe, de filho, de mulher, de enfim, né. Então, quero agradecer horrores aí a todos os feedbacks de vocês, do que vocês quiserem, né, pedir para eu daqui a pouco eu vir aqui e falar. Vai ser ótimo, né? Pra gente poder compartilhar. Quem eu não respondi o direct ainda, por favor, tenha calma, tenha paciência.
Tenha calma, tenha paciência comigo, porque eu vou dar um jeito aí de tentar responder o mais rápido todos os directs de vocês. Às vezes não tem como responder todos, porque é um volume absurdo de directs e eu fico feliz com isso, né? Porque esse retorno de vocês é muito legal. Então eu fiz a live, a gente teve mais de 10 mil visualizações e foi muito legal. E hoje, então, eu vou falar de um assunto que, nossa, eu preparei um treinamento, eu estudei sobre isso, né? E eu quero compartilhar aí com vocês. E eu acho que vai ser uma coisa bem legal. Então pega teu papel e a tua caneta pra tu fazer as tuas anotações, né? Essa live fica só 24 horas aqui. E compartilha aí com quem tu quiser compartilhar, independente se a pessoa é Mary Kay ou não. Tudo que eu vou trazer aqui nas lives, gurias, é tipo assim, ó, é falando de resultado como a tua vida profissional, pessoal, independente da carreira que tu siga, tá? Beijo, Lid, de Belém do Pará, né? Alô, Brasília! Então, vamos lá, gurias. Olha só, vocês já pararam pra se perguntar o porquê quando tu é diretora, tu tem perda de pessoas, né? E o porquê muitas vezes tu tá ocupando um cargo de liderança independente, tá? De qual é a tua posição como líder. Pode ser que tu seja líder numa empresa, pode ser que tu seja líder numa grande corporação, pode ser que tu seja líder de um negócio independente como o nosso negócio Mary Kay. Pode ser que tu seja líder de um grupo ministerial aí da tua igreja, independente de qual é a posição que tu estejas ocupando como líder. Tu só se torna líder quando tu tem seguidores. Quando tem pessoas que se disponibilizam a ser lideradas por ti, né? E a minha grande pergunta é, por que eu perco pessoas? O porquê eu, na minha posição, né, de líder, perco pessoas? Mas mais do que isso, tá? O porquê pessoas querem se perder de mim como líder. E isso é um ponto muito importante que nós precisamos avaliar no nosso trabalho. O porquê eu sou líder e perco pessoas e o porquê pessoas querem se perder de mim. Então, lendo, estudando, e vocês sabem que eu gosto muito de ler, eu participei de 2 treinamentos no ano passado, né? Já tenho uma experiência de quase 10 anos aí no segmento de venda direta, de liderança. Nossa área nacional já passou aí de 7 mil pessoas, então de maneira indireta e direta é um volume significativo de pessoas no qual eu tô à frente nessa liderança. Eu já perdi muita gente boa, tá? Já perdi pessoas boas, pessoas já quiseram se perder de mim. Em algum momento tu tem que olhar pra isso, pra esse contexto, né? E tentar entender o porquê que eu perco pessoas e o porquê pessoas querem se perder de mim, né? E eu trouxe alguns pontos, né, nos quais eu quero começar a compartilhar com vocês. O ano passado eu fiz um curso com o Thiago Brunet, né? Muitas de vocês me acompanharam, né? Tem fotos da minha viagem, né? E essa aula do Thiago Brunet, fui para 5 dias para Israel e fui 5 dias para o Egito, tá? E essa aula do Thiago Brunet foi fantástica, porque ele trouxe dois exemplos de liderança. E a gente vai começar falando aqui de exemplo de liderança, né? Pra gente poder conseguir fazer uma analogia real aí de que líder que eu estou sendo, talvez, e que líder talvez eu possa vir a ser mediante a minha transformação e evolução, tá? Então nós estivemos aí, quando nós recebemos essa aula, foi muito legal porque nós estávamos nos pés aí das pirâmides do Egito. Nós estávamos aí nos pés da esfinge, né? Então foi nos ensinado, através do guia local lá do Egito, um pouquinho sobre a cultura egípcia, né? Então nós estávamos no pé das pirâmides. Então eles nos explicaram, o guia nos explicou o quê? Que a pirâmide nada mais é que uma tumba, né? Que os grandes faraós da época construíam para colocar os seus corpos depois que eles eram mortos, né? Depois que eles morriam, eles construíam aquela tumba e dentro daquela tumba era feita uma série de sarcófagos, né? Revestidos de madeira, de ouro, e ali era colocado todas as riquezas deles e eles eram enterrados. Beleza? Beleza. Quanto tempo se levava para se construir aí uma pirâmide? Em média de 30 anos. E eles precisavam, em média, de uma força braçal de 90 mil pessoas. Então, o faraó, ele era um líder que ele acabava escravizando um grupo de pessoas. E esse grupo de pessoas nada mais faziam do que carregar pedras num calor infernal, né, daquela terra, que o Egito é muito quente, né, para construir uma esfinge.
E essa esfinge, a única função dela era ser armazenado o corpo do faraó depois que ele morria, né? E lá, quando ele morria, ele levava todas as riquezas dele, todos os ouros, todos os adornos e tal, porque eles acreditavam que depois da morte eles iam viver. Enfim, tá? Então, a liderança do faraó era uma liderança completamente voltada para ele, né? Para a vida dele, para a morte dele, para as riquezas dele. Ele tinha um volume significativo de pessoas que ele liderava, né? Que ele escravizava, para que essas pessoas passassem a vida inteira carregando pedra para carregar, para construir uma esfinge onde o corpo dele ia ser enterrado. Então, a liderança de faraó era uma liderança toda completamente voltada para ele. O faraó era um líder, né, completamente focado nos interesses dele, a ponto dele escravizar as pessoas para que as pessoas construíssem aí a pirâmide onde o corpo dele ia ser enterrado e o corpo dos filhos dele, enfim, dos sucessores dele, né? Então no Egito foi encontrado aí mais de 120 pirâmides, né, espalhadas por todo o Baixo e o Alto Egito, todo o país do Egito, né? Então quando eu penso na liderança de Faraó, eu paro e eu tento fazer uma analogia com a liderança das pessoas hoje. Se tu é uma diretora de vendas Mary Kay, ou se tu é uma diretora de empresa, ou se tu é um líder na tua igreja, a tua liderança, todo o teu movimento, ele é direcionado para algo que te beneficie? Ou tu tá preocupado em liderar de uma maneira que favoreça os outros? Pensa contigo. Mas agora a gente vai entender o segundo conceito de liderança, né? Que é o conceito da liderança que eu tenho estudado hoje, que é a liderança de Jesus. Então o que Jesus veio fazer na Terra? Jesus veio simplesmente nos ensinar, né, a palavra de Deus, e mais do que isso, Jesus Cristo veio nos liderar para que nós pudéssemos ter uma reconciliação com Deus. Então a liderança toda de Jesus Cristo era voltado pro primeiro tu, depois eu. Toda a liderança de Jesus Cristo era direcionada para primeiro os nossos interesses, para primeiro, nem vou falar os nossos interesses, mas a liderança de Jesus era uma liderança toda voltada para o próximo, tu amar o próximo, tu respeitar o próximo, tu te reconciliar, né? Toda a liderança de Jesus Cristo era voltada por outro. No entanto, que ele, mesmo sendo filho de Deus, ele veio, caminhou por essa terra, independente, tá, gurias, de qual seja a opção religiosa aí de vocês, gurias e guris, né? Independente de qual seja a opção religiosa de vocês, a instituição religiosa, eu estou falando do líder Jesus. Ponto, né? Eu já gosto de posicionar dessa maneira, porque muitas vezes as pessoas vêm trazendo alguns questionamentos, algumas indagações, eu não estou pendendo, né, para nenhuma opção, né, de instituição religiosa. Eu estou simplesmente falando do líder Jesus Cristo, de um homem que liderou há 2019 anos atrás, que eu tô aqui compartilhando o que eu estudo da liderança dele pra vocês, né? Então a liderança de Jesus Cristo era toda voltada para primeiro tu, depois eu. Eu vim te amar, eu vim te ensinar, eu vim compartilhar contigo a palavra de Deus, eu vim dar a minha vida por ti, eu vim caminhar contigo, né? Eu vim te dar compreensão, eu vim te ouvir. Então a liderança de Jesus Cristo é uma liderança toda voltada pro outro. Primeiro tu, depois eu. No entanto, que o final da vida de Jesus é preso numa cruz, morto para salvar toda a humanidade. Então ele deu a vida dele, né, pro outro. Enquanto o faraó escravizava as pessoas para que o corpo dele ficasse armazenado numa grande tumba revestida de ouro, Jesus Cristo deu a vida dele para que nós pudéssemos ser salvos. Então o primeiro ponto é: qual é a tua liderança? Se hoje tu é líder, como é que tu tá te posicionando quando líder, né? Quando eu sou diretora de vendas, né? E eu dou muito esse exemplo assim, ó. Quando eu sou diretora de vendas, quando eu vou conversar com uma consultora minha de beleza, uma diretora minha de vendas, né? Quando eu vou sentar com ela, treinar ela, falar com ela, o que acontece? Nesse momento, eu tô focada no objetivo dela, no sonho dela, no que ela quer fazer, ou eu estou simplesmente focada nos meus interesses? Ai, qual vai ser o valor do pedido? Ai, será que ela vai fechar estrela? Tá, mas ela vai fechar estrela porque é bom pra ela, porque ela vai ganhar grana, ou vai ser bom pra mim, que essa pontuação vai elevar a minha bonificação? Tá, mas será que ela vai cumprir o desafio trimestral? Será que ela vai pro 5º nível, pro 10º nível, pro 20º nível? Tá, mas e aí? A premiação é algo que ela tá desejando porque ela quer? Ou é interesse meu que ela vá pro próximo nível, que dela vai produzir horrores?
Tu saberia me dizer quais são os objetivos das tuas gurias? Né, das pessoas com quem tu lidera, tu sabe qual é o sonho delas, né? E essa é uma liderança muito Jesus Cristo. Essa é uma liderança muito voltada pro outro, né? Quando tu pega a tua consultoria e diz, qual é o teu objetivo? Ah, ganhar R$1.000, beleza. Então, eu irei te acompanhar, eu irei fazer sessão contigo, porque eu quero te treinar, te ensinar, para que simplesmente tu possas aí ter um resultado expressivo. Mas porque primeiro tem que ser bom pra ti, né? Não é que eu vou abrir mão dos meus interesses, ou não é que eu vou simplesmente virar alguma pessoa que não tô nem aí pra aquilo que eu quero. Não, o que eu quero também é importante. Mas o grande fato é, né, que quando eu quero algo e eu priorizo aquilo que seja bom para o outro em primeiro lugar, é como se fosse literalmente um bumerangue, vai e volta, tu entendeu? Então, certa vez eu escutei uma explicação muito legal de alguém dizendo que existem 3 tipos de negócio. O negócio que tu ganha, depois eu ganho, o negócio que eu ganho, depois tu ganha, e o negócio que ganha, ganha. Mary Kay é um negócio que primeiro tu ganha, para depois eu ganhar, né? Primeiro tu ganha, depois eu perco. Primeiro eu perco para depois tu ganhar. Então, na verdade, assim, o que é esse perder? Perder o meu tempo, perder a minha dedicação, perder o meu tempo de te acompanhar, de te treinar para tu ganhar primeiro. Não é verdade? E isso é algo que simplesmente estava invertido, né, na liderança, muitas vezes, das pessoas. Então, a minha liderança, ela tem que ser uma liderança voltada, né, para uma liderança como Jesus, né? Que primeiro deixa eu abrir aqui minha agenda, deixa eu olhar aqui qual é o sonho da fulana, da ciclana, da outra, o quanto que ela quer ganhar, o quanto ela quer crescer, o quanto ela quer desenvolver. E daí, quando eu olho primeiro pro outro e depois eu olho pros meus interesses, meu Deus, o nosso grau de desenvolvimento é absurdo. Porque eu tô sendo uma líder como Jesus. Eu não estou sendo uma líder faraó. Quantas pessoas perdem pessoas porque são líderes faraó? Qual é o líder faraó? Eu quero que tu faça pra mim. Tu vai carregar pedra, tu vai montar pirâmide, tu vai dar tua vida pra construir algo pra mim, ou seja, tu faz sessão pra encher meu bolso, ou seja, tu vai trabalhar e vai desenvolver o teu negócio pra eu ganhar dinheiro. E eu vou dizer pra vocês que a maior causa de perdas de pessoas é exatamente isso. São líderes querendo liderar pessoas de uma maneira, né, que as pessoas sejam movidas a fazer algo para que o líder saia, né, aí como o grande top da história. E daí eu dei um exemplo no meu discurso, né, do seminário, que eu vou trazer esse exemplo de uma maneira inversa, uma maneira diferente para essa aula agora. É a mesma coisa, exemplo, eu sou diretora de vendas, né, e eu não tenho carro rosa, e eu quero ter o carro rosa. E daí eu digo para as minhas consultoras, gurias, vamos trabalhar, vamos se mexer, para que a gente possa ser uma unidade de carro rosa, para que a gente possa ser uma unidade, onde nossa unidade vai ser um carro rosa. Gurias, qual é a consultora que vai querer trabalhar para a diretora ter carro rosa? É a diretora que vai andar de carro rosa, é a diretora que vai desfilar de nave rosa por aí. Daí eu sou lá a consultora e eu fico pensando assim, tá, quer dizer que eu tenho que produzir? Eu tenho que ser estrela? Eu tenho que iniciar pra boneca da diretora ganhar o carro rosa? Não quero. Ai, desmotivei, desacelerei. Agora, como tu pode ter um objetivo teu de ser uma diretora que quer o carro rosa, porém, tu vai inverter isso de uma maneira que vai ser fantástica pra ti, né? Mas primeiro vai ser pra elas, gurias, olha só, estou disposta a desenvolver 10 novas diretoras de vendas. Gurias, estou disposta a dar um treinamento completo de como fazer sessão de beleza para aquelas que querem vender R$5.000 esse mês. Gurias, quem quer ganhar R$2.000 de lucro? Ai, eu tenho que comprar material escolar das crianças, eu quero pagar IPTU, eu quero pagar IPVA, ai, eu quero fazer uma cirurgia plástica, ai, meu Deus, eu quero muito poder trocar a cozinha da minha casa, comprar uma geladeira nova. Ah, beleza, então a gente vai fazer o seguinte, quem quer ganhar R$1.000 com venda dos produtos? Eu! Quem quer ganhar 2? Eu! Quem quer ganhar, formar a sua equipe para ganhar uma bonificação boa como diretora? Eu! Bom, beleza, então eu vou fazer o seguinte, eu vou treiná-las
né? Eu peguei aqui meu papel, minha caneta, eu anotei o objetivo de cada uma de vocês 5, de cada uma de vocês 10, de cada uma de vocês 20, e eu vou treinar, eu vou dar meu sangue pra treinar vocês. Eu vou treinar vocês, vou ensinar vocês, vou capacitar vocês, né? Vou estar aí perto a perto com cada uma de vocês, vou injetar gás, vou injetar ânimo. Eu nunca vou falar pra essas pessoas que eu quero carro rosa. Primeiro eu dou tudo que eu tenho, conhecimento. Primeiro eu dou motivação. Primeiro eu dou energia. Primeiro eu dou toda a minha vibração. Daí quando ela conquistar lá os 5 mil reais de venda dela, yes, qual vai ser o agradecimento dela sem saber pra mim? É o pedido que ela acabou fazendo, que acabou contabilizando pra produção do carro rosa. Tu entendeu? E daí, quando ela iniciou 3 pessoas, porque ela quer desenvolver a carreira dela, o que vai acontecer? Iniciou 3 pessoas, ganhando bônus de 4%, yes! Beleza, 3 pessoas que iniciaram, se qualificaram. Foi bom pra quem? Pra ela. Ela iniciou, ela vai ganhar a bonificação, ela vai começar a desenvolver a carreira dela. Qual é o retorno e o agradecimento dela pra mim? São os 3 novos inícios. Tu entendeu? Mas quando tu coloca o teu interesse do carro rosa, do teu diretorado nacional, na frente de todas as coisas, cara, lascou. Lascou. As pessoas querem que tu vista a camisa delas. Tu entendeu? As pessoas não querem vestir a tua camisa. Tu entendeu? As pessoas querem vestir a camisa delas, né? Então todos os teus objetivos, eles se tornam consequência do quanto tu investiu nessas pessoas primeiro. A grande pergunta desse treinamento é o quanto tu tá disposta a investir nas pessoas, o quanto tu tá disposta a dar o teu melhor por elas, a ficar rouca, a falar 1, 2, 50 vezes, quanto tá disposta a engatar no braço dela e dizer, vou pra rua, nega, fazer sessão contigo, né? Olha só, eu vou simplesmente te ensinar aqui, vou te gravar um áudio, vou te gravar um vídeo, vem aqui em casa, vou fazer um café, vou te ensinar de novo como tu faz o fechamento da sessão, como tu te automaquia, tu entendeu? Gurias, olha só, uma das coisas que eu gosto bastante de falar é sobre a terceirização de liderança. Uma das coisas que tem acontecido de uma maneira absurda no nosso país é o quê? Terceirização do ensinamento de uma líder. Ou seja, vou dar um exemplo, tá? Eu tenho uma unidade, eu tenho uma área nacional. Daí eu quero que essas gurias aprendam a se automaquiar. Eu vou lá e fico mandando um monte de vídeo. Sabrina, da Sabrina Santos, Mayara Barcelos, pego lá os vídeos das mulheres que me inspiram e mando pro povo. Oi? Quem é que tinha que ir lá tá com um pincel na cara dela, ajudando ela a esfumar o olho? Quem é que tinha que estar sentado explicando pra ela a diferença de cor de base? Quem é que tinha... Eu quero uma equipe que aprenda a automaquiar. Tu entendeu? Eu quero uma equipe de pessoas que coloquem a mão na massa. Eu tenho que colocar minha mão na massa. Eu não posso mais ficar simplesmente terceirizando. O que acontece hoje são muitas líderes terceirizando o seu diretorado, terceirizando a sua liderança. Ninguém quer líder, ninguém quer ter um líder que terceiriza. As pessoas querem o que é de carne, o que é de osso, tu entendeu? É isso que tá pegando, sabe? Então, a primeira coisa é a mesma coisa, vou dar um exemplo assim, ó, que, tipo, Jesus tivesse vindo à Terra, tu entendeu? E ele tivesse feito o quê? Terceirizado a liderança dele, né? Dizendo, olha, vou aqui, vou ensinar pra vocês, né? Vou mandar aí, né, as pessoas falarem por mim. Não, ele veio, ele ensinou os apóstolos, né? Os apóstolos andaram com ele ensinou, treinou, capacitou. Depois ele subiu aos céus. E daí os apóstolos foram bem treinados, porque não foram terceirizados. Foi Jesus que ensinou para eles, foi Jesus que treinou eles e ensinou pelo exemplo, porque ele dizia, ó, pela fé tu cura, tá aqui, tá, curado, né? Então Jesus simplesmente ensinou pelo exemplo. Ele não ficou terceirizando, né, a liderança dele. O quanto que hoje tu tá terceirizando a tua liderança, né? Então... vou tirar aqui meu óculos, que daí eu consigo enxergar mais de perto com as minhas palavras, tá? Então vamos lá, gurias. Isso é bem importante. Qual é a tua liderança? Né? Qual é a liderança que tu tá tendo? Eu não quero... olha só. Primeira coisa. Tu te sossega e tu não vai ficar aí julgando a liderança da tua ascendência. Primeira coisa que tu tem que eliminar da tua vida é julgamento. Pois é, a minha sênior. Pois é, a minha nacional. Cara...
o que a tua nacional daqui um pouco, como a tua nacional lidera, como a tua ascendência lidera, como os teus líderes da tua empresa lideram, como o líder do teu ministério lidera, não julga. Primeira coisa que tem que fazer é não julgar. Porque se tu já estiver julgando, tu já tá falhando. Tu entendeu? Talvez o que a tua ascendência precisa é de uma pessoa que precisa aprender sobre a liderança de Jesus para poder ensinar. Talvez tu seja a pessoa que vai ensinar pra tua ascendência. Olha que poder, olha que energia, olha que oportunidade fantástica de Deus. Simplesmente tu conseguir liderar de uma maneira que vai contaminar a tua ascendência, né, as tuas colegas e a tua descendência. Tu entendeu? E muitas vezes a gente se coloca numa posição de esperar. Eu tô aqui esperando que a minha líder vai me ensinar. Talvez a tua líder precise ser ensinada por ti. E isso é fantástico, né? Isso é simplesmente fantástico. Então tu não vai julgar. Se tu já pensou aí em julgar, né, a tua líder, hoje eu vou te dizer, sossega aí, porque tu já tá falhando, beleza? Então, tu vai te concentrar na tua liderança, ok? Bom, falei da liderança de Faraó e falei da liderança de Jesus. Hoje, se tu pudesse avaliar, tu tá tendo uma liderança mais Faraó ou tá tendo uma liderança mais Jesus, tá? Avalia, seja bem realista contigo mesmo, beleza? Beleza. Agora, uma das coisas que eu li e que eu achei, assim, muito bárbaro é que Jesus, ele era especialista em compreender as pessoas, né? E ele compreendia tão bem as pessoas que as pessoas simplesmente paravam para ouvi-lo. Tá, mas vamos ver. Só um pouquinho, deixa eu entender isso. Jesus compreendia tão bem as pessoas que as pessoas paravam para compreendê-lo. Como assim? Me explica. Jesus, ele era especialista em compreender as pessoas, tá? Então o que acontecia? Ele simplesmente observava o comportamento das pessoas e ele ouvia as pessoas. E daí, quando as pessoas percebiam que ele as compreendia, as pessoas paravam para ouvi-lo. De novo, pega aqui que isso é poderoso, tá? Olha só, Jesus era um especialista, tá bom? Em compreender as pessoas. Ou seja, o que ele fazia? Ele simplesmente observava o comportamento delas, as ouvia. Tu entendeu? E daí as pessoas se sentiam compreendidas. E daí depois que elas se sentiam compreendidas, elas paravam para ouvir o que Jesus tinha para falar. O que acontece hoje? Quando tu é líder, a primeira coisa que tu tem que fazer é tu tem que observar o comportamento dos teus liderados, das pessoas que te seguem. Depois disso, o que tu precisa fazer? Ouvir. Quando a pessoa que tu lidera se sente compreendida por ti, ela consegue parar para te ouvir. Ela consegue parar para dar atenção para aquilo que tu tá ouvindo. Hoje, a maioria dos líderes falha muito forte porque não quer observar, não quer ouvir, não se mostra compreensivo, né? E simplesmente quer que as pessoas o sigam. Aí que tu perde pessoas. Tu perde pessoas de uma maneira absurda. Agora, se eu observo a pessoa que eu tô liderando, se eu paro pra ouvir ela se sente compreendida por mim, bingo, ela vai parar pra me ouvir. Ela vai parar pra prestar atenção no que eu tenho pra falar. Mas por quê? Porque primeiro ela se sentiu compreendida por mim, entendida por mim. De 0 a 10, me diz aqui qual é o grau da tua compreensão hoje. O quanto que tu sente aí que tu sabe compreender as pessoas. O quanto tem parado para observar o comportamento da tua consultora, né? O quanto tem parado para analisar o porquê que ela tá agindo assim, né? O quanto tem parado para ouvir e o quanto tu tem se mostrado compreensiva com ela para que ela possa se interessar em te ouvir. É o contrário, gurias. Entendeu? É o contrário. Tu observa, tu ouve. Tu se faz, tu mostra, né? Tu mostra a tua compreensão com ela. É aí que vai despertar nela o interesse em te ouvir. Porque ela disse assim, nossa, demais, ó. Daniele me ouviu, prestou atenção em mim. Eu sinto que ela me compreende. Deixa eu ouvir o que ela tem pra falar. Jesus era especialista. Jesus era especialista em compreender pessoas. Por isso, ele observava, ele ouvia. Ele mostrava para as pessoas que ele compreendia elas. E era aí que as pessoas paravam pra ouvir. De 0 a 10, coloca aí no teu caderninho qual é o teu grau de compreensão com as pessoas hoje, né? Daqui um pouco tu simplesmente vai dizer, não tô compreendendo ninguém.
tô de ranço da cara das pessoas, né? Tô bem rançosa da cara das pessoas, então não quero ouvir ninguém, não quero entender ninguém, não quero observar comportamento de ninguém. Talvez, justamente por esse teu comportamento que tu precisa alinhar, é que as pessoas não estão parando pra te ouvir. E é aí que as pessoas muitas vezes, e eu observo isso, né? Muitas vezes as pessoas, elas não desistem do negócio, né? Elas não desistem da tua igreja, elas não desistem da empresa, elas desistem da tua liderança. Porque tu não consegue ouvir, tu não presta atenção nelas e tu não se faz compreensiva, né? Pra que elas possam parar realmente pra ouvir aquilo que tu tá falando. Então, de 0 a 10, qual é o teu grau de compreensão, né? Nesses estudos aí eu descobri que a palavra empatia vem do grego, vem de uma expressão grega, né, que é empateia, na verdade, a expressão grega empateia originou a palavra empatia, né, e você sabe o que significa empatia, né, paixão, para tudo. A palavra empatia significa paixão. Olha só, quem aqui hoje tá vivendo um novo relacionamento e tá apaixonado? Né? Quem levanta a mão aí, né? Quem tá vivendo hoje um novo relacionamento e tá apaixonado, né? Quem lembra do início do seu relacionamento? Aí a Tami já levantou a mão, né? Então aí já levantou a mão, tô apaixonada, Dani. Nossa, tô virada do avesso. Ó, a Daiane também levantou a mão, né? Tô apaixonada. A Penha levantou a mão, a Gabriela levantou a mão, a Simone Lorena levantou a mão, a Joyce levantou a mão. Então, tudo apaixonada. Então, qual é o momento que a gente mais se mostra empático? Quando a gente tá apaixonado. Quer ver? Tu liga pro teu amor, né? Oi, amor, tudo bem? Tu vem me ver hoje? Ai, mozi, ai, mozão, tu vem me ver? Daí lá, do outro lado da linha, o mozão, o teu gatão, diz assim, ai, olha só, nosso dia foi super puxado pra mim, super corrido, né? E, tô bem cansado, isso quer muito, eu até me esforço e vou, mas eu tô bem cansado. Daí tu tá apaixonada. Então tu é empática, tu se coloca no lugar da pessoa e diz, ai, mozi, cuti, não precisa vir, não precisa vir, tá? Tranquilo, descansa, janta, toma banho, tá, amor, obrigada, tá, beijo, boa noite, te amo, tá. Porque tu tá apaixonada. E quando tu tá apaixonada, tu é altamente empática. Tu entendeu? Tu se coloca no lugar do outro porque tu quer o bem do outro. Tu entendeu? Daí muitas vezes a paixão vai diminuindo e daí o teu grau de empatia vai diminuindo. A grande pergunta é, hoje, o quanto tu estás apaixonada pelas pessoas que tu lidera? O quanto que hoje tu estás apaixonada pelas pessoas que fazem parte da tua equipe? O quanto que hoje tu tá apaixonada, explodindo de paixão, né? Pelas pessoas que fazem parte aí do teu trabalho. E aí? Quanto que tu tá realmente apaixonada? O grau da tua paixão vai dizer qual é o grau da tua empatia. E se tu consegue se colocar no outro. Agora, se tu anda num momento ranço da tua liderança, se a tua paixão tá zerada, dificilmente tu vai conseguir ter uma empatia como tu deveria ter. E daí dificilmente tu vai conseguir se colocar no lugar do outro. E dificilmente tu vai conseguir aí, né, pensar como seria. Ah, será que é possível? Será que não é possível? Né? Não, deixa descansar. Não é verdade? Então isso é muito importante, que tu possas avaliar qual é o grau da tua paixão. O quanto que hoje tu tá apaixonada pelas pessoas que tu lidera, pelas pessoas que te ouvem, pelas pessoas que estão aí na tua equipe, pelas pessoas que dão credibilidade para aquilo que tu fala. Tu entendeu? Então isso é muito importante. De 0 a 10, qual é o grau da tua paixão? O grau da tua paixão vai responder o quanto é hoje o grau da tua empatia. O que é empatia? Tu conseguir se colocar no lugar do outro. Jesus Cristo era apaixonado por nós. Jesus Cristo, mais do que apaixonado, Jesus Cristo nos amava de uma maneira absurda. Então ele conseguia se colocar no nosso lugar de uma forma que ele não nos julgava. Quando tu é empático, tu não julga. Pega essa. Quando tu é empático, tu não julga. Tu ama, tu tá apaixonado, então tu não julga.
E isso é importante, que tu possa entender, se tu tem uma liderança, não é verdade? Se tu tem aí uma liderança onde tu tá apaixonado, envolvida com a tua equipe, tu entendeu? O teu nível de julgamento vai ser muito reduzido. E Jesus era tão apaixonado por nós, nos amava tanto que ele não julgava. Então isso sim, né, que é importantíssimo, né? Isso é bem importante, que tu possa fazer essa análise do teu grau de paixão pelas pessoas que fazem parte aí da tua equipe, tá? Então, gurias, uma das coisas que eu percebo é que em vários momentos, né, as nossas consultoras travam, param, né, ficam anestesiadas. E daí muitas vezes a gente não consegue entender o que aconteceu. Que ela tava indo super bem, bombando, parou, travou, ou ela não nem quer nem começar e já tá travada. É o medo, né? Tu precisa entender o que o medo vai fazer com as pessoas, né? O medo, gurias, simplesmente, ele dificulta o grau do nosso entendimento. Além do que o medo nos paralisa e ele dificulta o nosso grau de entendimento. Então, se hoje eu estou à frente de uma equipe, mas eu sinto medo do meu crescimento, eu sinto medo da perda da minha equipe, se eu tenho algum tipo de medo, automaticamente isso vai dificultar o meu entendimento. Se hoje, talvez, tu estiver assistindo essa live, tu estiver sentindo medo de perder a tua equipe, de perder o teu cargo na tua empresa, de perder o teu ministério na igreja, talvez o teu grau de entendimento de tudo isso que eu tô falando vai ficar reduzido, tá? Porque o medo, ele dificulta aí o grau do teu entendimento. Isso é bem importante que tu possa analisar o que te causa medo, né? E daí quando tu consegue identificar o que te causa medo, de maneira automática, tu consegue trabalhar com isso e até mesmo destravar aí o teu medo e automaticamente quando tu destrava o teu medo, de uma maneira muito expressiva, tu consegue dar um giro, né, 360 no teu negócio. Por quê? Porque o teu grau de entendimento volta a ficar, né, como é, e tu simplesmente não vai ficar paralisado, porque o medo paralisa e atrasa e dificulta o teu grau de entendimento. Então, às vezes, aquela consultora iniciou e dela quer bombar, mas ela tem medo de não vender os produtos para não pagar a fatura do cartão. E não pagar a fatura do cartão. Então, ela tá com medo. Daí, toda aquela tua explicação para ela da sessão, do agendamento, da venda, tudo isso vai ficar prejudicado. O que uma pessoa precisa? Daí tem uma frase maravilhosa da Sarah Mary Kay que diz: a ação cura o medo. Se tu tem uma equipe onde as pessoas estão com medo de agir, cara, tu precisa engatar teu braço nela e dizer assim: marca a sessão. Ai, não tô conseguindo, tô com medo de levar. Não, então tô vindo aqui agora, vou sentar contigo e a gente vai agendar. Pega o nome das tuas amigas, vou agendar contigo, vou realizar contigo. Ela vai ver que é fácil agendar. Ela vai ver que é fácil fazer sessão de beleza. Ela vai ver que rola a venda. E daí o que vai acontecer? A tua ação, porque tu é líder, curou o medo da tua consultora. Então, muitas vezes, o líder, ele precisa se colocar nessa condição, né? Nessa condição aí de conseguir destravar do medo. E talvez a consultora paralisou, travou, tá toda durinha lá com medo, tu entendeu? Porque simplesmente ela não tá conseguindo ter entendimento de como as coisas funcionam, ela não tá conseguindo agir, tu entendeu? E daí a tua liderança precisa ser uma liderança de engata teu braço no braço dela e leva ela contigo. Vamos fazer sessão, vamos fazer bolagem fria, vem aqui, vou te ensinar a fazer uma aula de maquiagem, chama tuas comadres, compadre, chama as amigas, inimigas, chama todo mundo, que eu vou fazer essa sessão contigo. E isso vai simplesmente desbloquear, destravar, entendeu? O medo daquela pessoa que tu tá liderando. Então, muitas vezes a gente pensa assim: ai, fulana tá mole. Ó, o julgamento. Fulana tá mole. Ah, fulana não sei o que. Talvez ela esteja sentindo medo e tu não tá conseguindo identificar isso, né? E o medo dela paralisou ela. E o medo dela dificultou o entendimento dela em relação de como as coisas se desenvolvem no nosso negócio. Aí, mais do que teu julgamento, ela precisa da tua energia. Mais do que o teu julgamento, a tua pedrada, a tua paulada nela, ela precisa do quê? Ela precisa da tua presença, né? De uma maneira entusiasmada, energética, junto com ela, pra tu poder, vamos lá! E o líder é isso, né? O líder vai à frente. Ai, Dani, mas eu tô com medo. Então tu precisa pedir ajuda pra alguém. Tu entendeu? Quem é a tua sênior, quem é a tua nacional, tu precisa pedir ajuda pra alguém. Alguém que possa daqui um pouco agir contigo no primeiro momento pra tu desbloquear, pra tu destravar, pra tu virar a tua chave, tá? Então, isso é importante que tu possas analisar daqui um pouco o resultado das tuas gurias.
Uma das coisas que eu também verifiquei, estudei e constatei ao longo desse tempo todo é que muitas vezes o teu posicionamento perante a tua equipe vai fazer com que as pessoas não queiram mais ser lideradas por ti. Aí existe uma grande diferença do líder que ele é um líder autoconfiante e o líder que ele é um líder arrogante. Dani, explica qual é a diferença de autoconfiança para arrogância. O líder autoconfiante é aquele que ele sabe que ele é capaz, ele tem um sentimento de convicção, ou seja, ele tem um sentimento real que habita dentro dele, que ele é capaz, né, que ele vai conseguir realizar, né? Ele acredita em si, ele tem fé nele mesmo. Então, o líder confiante é aquele que ele é que ele crê nele mesmo, que ele crê que ele é capaz, que ele crê que ele vai conseguir. Já o líder arrogante, né, gurias, ele tem uma diferença. O líder arrogante, ele não tem humildade, tá? O líder arrogante, ele não tem humildade. E depois a gente vai falar de humildade. O líder arrogante, ele não quer ouvir. O líder arrogante acha que ele não precisa aprender. O líder arrogante, ele não quer se colocar no mesmo nível das outras pessoas. Ele acha que ele sempre tá e ele sempre é a mais. Então, é importante que tu possa, em algum momento, avaliar o quanto que hoje tu não quer ouvir. O quanto que hoje tu acha que tu não precisa mais aprender. Tem uma coisa que eu gosto bastante de falar quando eu vou fazer um evento de área, tá? Quando eu vou fazer um evento de área, e daí eu convido as diretoras, as consultoras, e muitas vezes eu ouço assim: ai, Dani, eu vou lá pra ouvir as mesmas coisas que eu tô sempre acostumada a ouvir. E daí a minha pergunta é sempre a mesma, né? Eu digo, olha, se tu tá indo num novo evento pra ouvir as coisas que tu já tá acostumado a ouvir, o que eu gostaria de te perguntar é o porquê que tu não é a pessoa que tá dando a aula. Porque se tu já tivesse ouvido todas as vezes que tu ouviu, e se tu já tivesse implementado o que tu ouviu, tu teria resultado. Então tu não seria mais a participante do evento. Talvez tu seria a pessoa que estivesse ministrando o evento. E daí, gurias, as pessoas ficam assim: isso é arrogância. Isso é arrogância. É tu dizer, ai, vou ouvir de novo. Ai, de novo, esse papinho. Ai, não, olha só, não vou mais na reunião. Porque eu tô ouvindo. Tá, mas se tu tá ouvindo de novo, e de novo, e de novo. E se tu não é a pessoa que tá lá ensinando o que tu já ouviu, colocou em prática, teve resultado e tá ensinando, alguma coisa tá errada. Talvez seja o teu grau de arrogância. E daí, eu não tô aqui acusando ninguém, mas é importante que tu possas fazer uma avaliação. E aí? Entendeu? Não quero ouvir. Não quero aprender. Acho que não tem mais nada pra aprender, já tô top, né? E não quero me colocar no... Eu, Daniele, fui arrogante como a sênior 2 anos. Mas, gurias, no ano que eu fiz 1.300.000 pontos, pensa no nojo que eu era. Porque eu pensava assim, a Rosa Guiar não vem na minha cidade. Ela mora ali em Porto Alegre e eu moro aqui em Garibaldi. Eu sou diretora de 1.300.000 pontos. Ela não vem aqui, não vou nas reuniões dela, não vou nos treinamentos dela. Aliás, eu sei mais do que ela. Gurias, durante 2 anos eu fui uma baita de uma arrogante. Mas uma baita de uma arrogante, que achava que tava por cima da cara seca, né? Como é bom eu ter sido arrogante pra entender um pouquinho como se sente as pessoas que muitas vezes estão tendo esse comportamento. Eu fui super arrogante. E a Rose, gurias, uma vez ela me deu uma lapada no meio da cara, que, foi demais. Olha só, um dia... Eu teve um ano que eu fiz 1.200.000 e no outro 1 milhão, quase 1.300.000 e no outro ano quase 1.100.000 e poucos, quase 1.200.000. E daí um dia ela falando assim, ai, Dani, olha só, eu queria muito te agradecer. Não, bem arrogantinha. Por quê? Dela, olha só, sabe que tu é uma diretora que tu toma a frente, que tu se vira sozinha, que tu faz, acontece, a produção e a liderança da equipe estão indo muito bem, tu tem resultados muito expressivos, né? E isso simplesmente faz com que eu possa, então, ter mais tempo para trabalhar com aquelas diretoras que elas precisam aprender o que tu já aprendeu e que tu já sabe porque tu já tá fazendo e tendo resultado. Então eu quero te agradecer porque a tua liderança, ser uma liderança de resultado expressiva, me proporciona ter mais tempo para estar com quem precisa mais do que tu. Gurias, pensa que naquele dia, sabe quando, tipo, quero morrer, quando deseja a morte, eu pensei, cara, que lapada
preocupada, que vergonha, sabe? Gente, ela tá agradecendo por aquilo que eu reclamo dela. Ela tá agradecendo por aquilo que eu caceteio ela. Ela tá agradecendo porque eu me viro sozinha, ela pode ajudar outras pessoas. Meu, que arrogante, que nojenta que eu tô sendo, sabe? E naquele dia eu não pedi perdão pra ela. Mas teve um outro momento que eu encontrei ela num voo e aquilo foi muito encontro de Deus. E eu, tipo, pedi muito perdão pra ela. E eu falei assim, nossa, Rose, me perdoa por 2 anos de arrogância e ingratidão contigo, né? Foi uma grande lição, né? Porque eu achava que eu não precisasse mais aprender. E ela não veio pra me ensinar, ela não veio pra me ensinar. Ela veio pra me agradecer. E ela me deu uma grande lição. Tu entendeu? Então, isso é humildade. Tá, mas Daniela, afinal de contas, o que é humildade? Pra eu poder entender o quanto eu sou autoconfiante, o quanto eu sou arrogante, mas o que é humildade? A humildade nada mais é do que tu conseguir identificar quais são as tuas fraquezas e limitações. Hoje, se eu identifico qual é a minha fraqueza e minha limitação e procuro trabalhar em cima disso, né, eu vou me melhorar. Então eu não vou ficar assim, ai, porque eu sou, porque eu. Não, eu não sou nada. Eu tô num processo de constante melhoria e aprendizado. Então eu tenho que ocupar uma posição humilde. A humildade é tu reconhecer quais são as tuas fraquezas, as tuas limitações, tu entendeu? E tu conseguir ficar claro pra ti que tu precisa trabalhar e que tu precisa de outras pessoas pra poder melhorar. Não é verdade? Então isso é essencial. O quanto que tu é realmente humilde. O quanto que realmente hoje tu tá conseguindo aí trabalhar as suas limitações e fraquezas pedindo ajuda. Procurando ajuda. Identificando que tu precisa realmente se trabalhar e se melhorar. Não é verdade? Então isso é humildade. Então dá uma nota aí pra ti, de 0 a 10, pra tua autoconfiança, de 0 a 10, pra tua arrogância, de 0 a 10 pra tua humildade. Vou tomar um golinho de água, tá? Continuando. Eu anotei alguns pontos aqui no meu caderninho pra compartilhar com vocês. Estamos quase chegando no final, tá? Então, quase 600 pessoas aí, hein? Somos demais, gurias, estamos demais, hein? Então, gurias, uma das coisas que eu li sobre Jesus, eu fiquei assim, meu, que demais, né? É que Jesus, ele sabia que ele era, né? Ele sabia que ele era o Filho de Deus. E mais do que isso, Jesus sabia que não é o poder e o status que te faz alguém importante. Presta atenção. Jesus sabia que não era poder, não era status que te fazia uma pessoa importante. O que te faz uma pessoa importante é tu saber quem tu é e tu escolher servir. Jesus sabia que não é poder, status que te faz uma pessoa importante. Jesus sabia que simplesmente tu saber quem tu é e tu escolher servir te faz uma pessoa importante. Tu entendeu? Tu tá em busca de status e poder, acaba com isso na tua vida. Vai buscar servir. Quanto mais tu servir, quanto mais tu se despir da tua arrogância, da tua prepotência, e tu ajudar os outros e tu vestir a camisa das pessoas, é aí que tu cresce. Jesus era o Filho de Deus. Jesus com um piscar de dedo, ele podia transformar o universo. Jesus com um sopro. Jesus com um cuspinho. Jesus com um cuspinho na areia fazia as pessoas voltarem a enxergar. Jesus com uma fala, te levanta e anda. As pessoas se levantavam e se caminhavam, né? Jesus com uma ordem acalmava o mar. Jesus caminhava em cima das águas. Ele era o Filho de Deus. Ele podia simplesmente ter nascido e ter dito assim, ó, só amanhã. Fiquem quietos aí, cala as boquinhas de vocês. Eu sou o Filho do Homem. Ó, fica quieto, vou te mandar pro inferno, vou te queimar vivo. Entendeu? Jesus simplesmente, gente, Jesus simplesmente não podia ter nascido em palácio.
Jesus é eterno, é infinito. Jesus é a coisa mais poderosa que existe na Terra. Nossa, ele escolheu nascer filho de carpinteiro, né, com uma mãe humilde. Ele nasceu escolhendo servir. Jesus escolheu servir. Ele escolheu andar com quem? Com aquele povo que ninguém queria andar. E era aquelas pessoas que ele servia, era no rosto do povo leproso que ele passava a mão. Não é verdade? Então, ele já nasceu com muito poder e status, dono de toda a riqueza da terra. E ele escolheu servir. Ele sabia quem ele era. Quando tu sabe quem tu é, tu não quer mais poder e status. Quando tu sabe quem tu é, tu quer servir. Quando tu sabe quem tu é, tu quer ajudar. Quando tu sabe quem tu é, tu quer dar o teu melhor pro outro. Quando tu sabe quem tu é, tu quer amar. Quando tu sabe quem tu é, tu não fica buscando coisas do mundo pra super ficar por cima da carne seca, porque tu quer status, tu quer poder. Não! Essa era a liderança de Jesus, né? Diferentemente dos faraós, né, que queriam riqueza, estátua, ouro. Gente, lá no museu do Cairo, né, eu vi aonde o corpo do Tutankhamon foi encontrado. Era um sarcófago dentro de outro sarcófago, dentro de outro sarcófago, que eles pegavam umas caixas gigantes de madeira e revestiam de ouro e botavam dentro de outra caixa, de outra caixa, de outra caixa e enterravam dentro da tumba. Quando tu sabe quem tu é, quando tu sabe quem tu é, tu não quer mais status e poder. Tu quer servir. Tu quer ensinar. E lembra que eu falei pra vocês no final de semana no meu history. Quando que tu aprende horrores? Meu irmão, quem não segue ainda, gurias, o meu irmão é Master Coach, tá? Nem vi se ele entrou aqui. Se ele entrou, Oscar, coloca aí. Ele direto dá muita dica top lá no Instagram dele, né? Eu falei pra ele gravar uma dica sobre algo que ele fala muito pra mim, sobre estrada velha e estrada nova. Gurias, é uma coisa que ele martela na minha mente. Estrada velha, estrada nova, estrada velha, estrada nova, né? E, nossa, ele me dá umas dicas maravilhosas. Quem não segue ele, por favor, adiciona aí, né? Olha, cadê ele? Eu tô pedindo pra... Coloca aí o teu Instagram. Se eu não me engano, é @OscarMartins11, tá? Ele dá umas dicas ótimas, que é uma maneira de dar uma reforçada nas coisas que tu precisa reforçar. Quando ele entrar aqui e escrever, ou se alguém souber aí, né, o Instagram dele, coloca e eu agradeço, tá? Então... Olha, alguém escreveu Wendel Carvalho. Não, meu irmão... Ah, louca. Meu irmão é melhor que o Wendel Carvalho. Mais lindo, mais inteligente, mais tudo, né? Então, aí, ó. Isso aí, Poli Lemos, obrigada. @OscarMartins11. Adiciona. Ele dá muita dica. E ele faz uns reforços na minha mente. Às vezes, ele trabalha aqui comigo, às vezes ele me dá umas lapadas. Eles dão uma reforçada na minha mente de umas coisas que às vezes eu me esqueço, que é muito demais. Ai, Liju, que susto. Bom, voltando, gurias, né? Então, Jesus, ele sabia quem ele era. Então, ele não precisava chegar acabando com a vida das pessoas, não é verdade? Por quê? Porque ele sabia quem ele era. Então, ele escolheu servir. Quando tu sabe quem tu é, tu escolhe servir. Vamos lá, de 0 a 10, qual é a nota que tu dá pro teu grau de servidão? De 0 a 10. Hã? Fala aí. Fala aí pra ti mesma. O quanto tu é servidora. Mas o quanto tu é servidora porque tu quer servir de bom coração sem estar focada no resultado que isso vai trazer pra ti. Pensa nisso, tá? Então, gurias, terminando aqui, mais 2 pontos, né, sobre a individualidade, né? Então eu vou falar para que tu possa avaliar o quanto tu é individualista, né? A pessoa individualista é aquela que ela acha que ela não precisa dos outros pra nada. Ela é maravilhosa, ela se basta. Gente, quem é Jesus perto de uma pessoa individualista? Pessoa individualista não precisa de nada. Pessoa individualista é ela. Não, eu faço.
resultado da equipe é meu, é a minha liderança. Eu sou o suprassumo do poder. Então, olha aqui, ó. Não preciso de consultora, não preciso de sênior, não preciso de nada, não preciso de ninguém, preciso só de eu mesma, eu me basto, né? Então, gurias, o quanto que tu é individualista, o quanto que tu não quer ouvir as pessoas porque tu acha que tu se basta, o quanto, né, aí que tu não quer ouvir as pessoas, que tu acha que tu não precisa porque tu é o suprassumo, tu é simplesmente fantástica, tu entendeu? E daí tu não precisa mais ouvir ninguém, porque tu é totalmente individualista, é tu e tu. Não preciso aprender, não preciso compartilhar, eu não preciso absolutamente nada, porque eu sou mais eu. E daí isso é individualismo. É quando tu acha que tudo certo, que tu é só tu e era isso. Tu entendeu? Então, qual é a nota que tu dá pro teu individualismo? Né? Não vou compartilhar isso aqui com outras pessoas. Isso aqui é só pra minha área. Isso aqui é só pro meu time. Isso aqui é só pra minha equipe. Não vou compartilhar. Não vou falar não. Não vou compartilhar o segredo. Ah, tu não quer compartilhar o segredo? Deus te deu o poder de tu entender todas as coisas e tu não quer compartilhar o segredo. Bem legal, né? Anota aí qual é o teu grau de individualismo. E pra finalizar, para tudo o que tu tá fazendo nesse momento. Para tudo. Eu vou até desacelerar o tom da minha voz para nós falarmos sobre egoísmo. E eu vou falar uma coisa que vai talvez te impactar de maneira absurda, porque me impactou. Foi assim, ó. Egoísmo. Pessoa egoísta é aquela que ela se coloca em primeiro lugar. Em tudo. A pessoa egoísta é aquela que, tudo certo, eu sou ótima. E eu. Tipo, tudo é eu em primeiro lugar. A pessoa egoísta é aquela que se coloca em primeiro lugar sempre. Já fica a pergunta aí, será que Jesus Cristo se colocava em primeiro lugar sempre? Quem que se colocava em primeiro lugar? Jesus ou os faraós? Tá. Agora a gente vai falar de ti. Egoísmo. É tu colocar os teus desejos, os teus interesses, tudo teu em primeiro lugar. Agora, eu preciso te falar algo bem importante. Que isso foi assim, meu Deus do céu. Foi, nossa. Olha só. Até mudei o clima aqui, né? Pra tu desacelerar e tal, pra tu entrar no momento de reflexão comigo, tá? A principal causa do pecado é o egoísmo. A principal causa do pecado é o egoísmo. A principal causa do pecado é o egoísmo. Tu já parou pra pensar que quando tu peca, quando tu erra, é porque 100% das vezes tu se colocou em primeiro lugar? Vamos imaginar aí, gurias. Nossa, eu tenho 1 minuto e 36. Tá dizendo que é pra eu encerrar em 1 minuto e 36. Que legal. Mas eu quero que tu pense nisso, tá? Vou finalizar aqui antes de acabar o tempo. A principal causa do pecado é o egoísmo. Toda vez que tu se prioriza, que tu põe aí, né, as tuas vontades, os teus desejos, tá? Em primeiro lugar, tu vai pecar. Se tu vive um relacionamento, né, conjugal e tu decide trair e adulterar, é porque tu priorizou a tua carência, tu priorizou o teu sentimento, tu priorizou os teus desejos e tu deixou a pessoa de lado. Tu não priorizou outra, tu te priorizou. E tu muitas vezes trai porque tu te prioriza e não prioriza a pessoa que tá contigo. Então eu termino essa live pedindo para que tu possa avaliar todas as vezes que tu errou foi porque tu te priorizou. E Jesus Cristo foi um líder que nos ensinou a não
olhar para nós em primeiro lugar, e sim por outro. E daí toda vez que a gente peca é porque a gente se prioriza e nós somos extremamente egoístas. A hora que a gente deixa de se priorizar e se colocar em primeiro lugar, a gente não peca e não falha mais. Gostou? Compartilha a live, manda pra todo mundo, tá? Segue lá o Oscar, que vai dar muita dica pra vocês, @OscarMartins11, e eu deixo um super beijo pra vocês. Até!